como começa, mas não sabe como termina, porque o Espírito Santo tem liberdade. E eu quero que você levante as tuas mãos em direção à vida dela. E eu quero pedir uma coisa específica: liberdade ao Espírito Santo, porque esse ambiente não será o mesmo no decorrer deste culto. Espírito Santo, eis a vida da pastora Rosângela. O Senhor conhece como ninguém a conhece. O Senhor sabe o que está no teu coração. Eu te peço, Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade para fazer o que tu queres. Tu tens liberdade para descer deste púlpito, uma unção nova e espalhar sobre esse ambiente. Espírito Santo, nós decretamos a tua presença neste lugar, porque este lugar está preparado pela tua graça. Tira do coração dela, Espírito Santo, todo o nervosismo, toda a timidez, toda a angústia, e capacita com a tua unção algo poderoso. Espírito Santo, que haja um derramado Espírito Santo, Urabacandarabahais, Chorobocandarabandai, Edecandarapasso, Ribacandarabandai, deste lugar, que o Senhor derrame uma unção específica sobre a vida de cada mulher, e que Débora se levante nesse ambiente, porque mulheres posicionadas mudam decretos, mudam ambientes. E onde você chegar, cada mulher que estiver aqui, a tua presença exala a presença de Cristo. Receba do Senhor algo novo, em nome de Jesus. Amém. Quantas mulheres estão se levantando nesta manhã? Cadê as Déboras? O Senhor está levantando nessa geração mulheres que não se deixam levar, mulheres que vai provocar um grande mover do Espírito Santo. Eu queria que você desse a mão a essa mulher linda que está do seu lado agora. E nós vamos orar nesta manhã. Eu quero te dizer que Deus separou esta manhã. O Espírito Santo separou esta manhã para se mover neste lugar. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha para essa mulher linda. Olha para essa mulher. Se ela ainda não está cheia, ela vai ser cheia nesta manhã. Diga isso para ela. Você vai ser cheia. Porque eu quero te dizer nesta manhã que o convidado mais especial, mais importante está aqui hoje. A pessoa mais linda, a pessoa mais maravilhosa, a pessoa mais incrível, a pessoa mais especial. Oh, eu quero te dizer nesta manhã que é a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. Por isso comece a adorar ao Senhor neste instante. Comece a glorificar, invocar essa presença do Espírito Santo nesta manhã. Xarabababaha, xarababacarabacheri, andalabassori, andalabasseri. Xarabababaha, xarababacarabacheri, andalabahas. Que as prisões sejam quebradas nesta manhã. Que os grilhões sejam rompidos. Que os cárceres sejam rompidos nesta manhã. Que a presença do Altíssimo envolva este lugar. Que a glória do Altíssimo, a presença doce do Espírito Santo paire sobre este ambiente. Paire sobre este ambiente. Paire sobre este ambiente. Que a sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Altíssimo, a sombra do Todo-Onipotente
existe aquele que era, aquele que há e aquele que há de vir. Repouse sobre este lugar nesta manhã. Xarabababá, xarababacarabachei, xarababá. Dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e se assente, por favor, no seu lugar. Glória a Deus. Xarabababababash. Há uma presença forte nesta manhã. Xarababababash. Abassuri canta. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero começar lendo o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas. Lucas capítulo 7. (36). Glória a Deus. Amém, Senhor, pela tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa. Ah, Senhor, ela tem um poder de ir muito mais profundo, muito mais além. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Diz a palavra que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou-se um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e molhava com suas lágrimas, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com suas lágrimas e o enxugava com o próprio cabelo. E ela beijava os pés de Jesus e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que eu havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é este tipo de mulher. É essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. E qual deles, portanto, o amarás mais? Perguntou Jesus. E Simão respondeu: penso, mestre, que é aquele a quem mais o perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou os seus cabelos. E você não recebeu-me com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aleluia, Jesus. Amém. Hoje eu quero contar
quero contar para vocês uma história. Uma história que provavelmente vocês já ouviram falar. Inclusive, eu já falei aqui em um dos cultos de manhã de avivamento. É uma história que conta do grande avivamento que surgiu ali na Rua Azusa, por um homem chamado William Samuel. E esse avivamento, ele foi algo que impactou as gerações. Foi algo que trouxe um grande despertamento espiritual. E surgiu a partir desse avivamento o pentecostalismo, o movimento pentecostal surgiu a partir desse grande avivamento que aconteceu ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E esse avivamento, ele se espalhou pelo mundo. E nós ouvimos essa história, sempre ouvimos essa história, e quando ouvimos essa história, o nosso coração queima. É como se o Senhor estivesse trazendo um desejo de viver também novamente tudo isso. E nós já estamos experimentando esse despertamento do Senhor acontecendo. E aí nós contamos esse avivamento, nosso coração queima e buscamos do Senhor e ansiamos por esse avivamento. Mas também eu queria contar para vocês que esse homem, William Simon, esse homem que foi usado pelo Senhor, por trás dele teve alguém, uma mulher. Por trás desse avivamento, por trás dessa unção que foi derramada na vida daquele homem, existia uma esposa, uma mulher, que antes de tudo acontecer, antes desse avivamento acontecer, eu quero contar a história de Jane. A história de Jane foi uma história que marcou, porque tudo começou ali, em uma pequena casa, em um pequeno grupo. Esse grande avivamento, ele se espalhou e ele começou ali numa pequena cidade, num pequeno grupo. Janice Moore, essa mulher, uma mulher intensa na oração, uma mulher dedicada, uma mulher que se colocava, uma mulher que se posicionava, uma mulher que estava sempre lançada aos pés do Senhor. E ela estava ali junto com um grupo de mulheres, de pessoas, orando, um pequeno grupo, acredito menor que esse, muito pequeno. E essa mulher começou a orar, e Deus colocou nela uma sede tão profunda, um anseio tão grande. E ela começou a orar e ela desejava conhecer o Espírito Santo. Ela tinha sede de conhecer o Espírito Santo. Ela tinha sede de experimentar mais do Espírito Santo. E naquele dia, como um dia de Pentecoste, a história conta que aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus. Uma mulher de joelhos, homens, mulheres de joelhos, a presença do Senhor veio naquele lugar, naquela casa, de uma forma tão poderosa, que
que as pessoas começaram a receber dons do Espírito Santo, batismo com fogo, batismo com línguas, receberam o Espírito Santo e aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. Até então, as pessoas não tinham ouvido falar do Espírito Santo, porque com o passar do tempo, isso foi apagando, foi morrendo, mas naquele dia foi aceso uma chama, um fogo foi aceso naquele dia, e o Espírito Santo soprou sobre aquele lugar. E aquela mulher, o testemunho, que ela foi tomada pelo Espírito Santo. A história de Jane, a história dela diz que ela não sabia ler. Ela não tinha ficado, tempo como nós na escola. Não recebeu todos esses conhecimentos que nós hoje temos. Era uma mulher simples, mas uma mulher que se posicionava, uma mulher que se colocou diante do Senhor e disse assim: Senhor, eu te amo, pode me usar. E o Espírito Santo veio sobre ela. E a história diz que ela começou a cantar, e ela começou a adorar, e ela começou a tocar um hino que ela nunca tinha tocado. Ela começou a tocar um teclado que ela nunca tinha pego. Pensa uma pessoa tocar uma música sem nunca ter tido uma aula. E naquela noite Deus deu a ela o dom de tocar. E ela começou a tocar. No momento que ela começava a tocar, no momento que ela começava a ministrar o cântico que vinha espiritual sobre ela, todo aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus. E o Senhor ia batizando pessoas, o Senhor ia enchendo pessoas, e aquilo começou a espalhar, aquele avivamento começou a espalhar. Essa mulher começou a levar esse avivamento, levou o avivamento ao seu esposo, que chegou na rua Azusa, onde todos puderam experimentar. E diz a palavra que eles estavam reunidos, e veio o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a profetizar, e eles começaram a declarar o Senhor, e eles começaram a incendiar o mundo por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher, o mundo foi incendiado pelo fogo, pela presença do Senhor. E eu quero te dizer nesta manhã: Deus está te levantando, Deus está levantando uma geração, Deus está levantando você, mulher, para impactar o mundo. Este mesmo avivamento não parou na rua Azusa. Este mesmo avivamento, ele está correndo, ele está se movendo, ele está fluindo, ele está correndo pelo mundo. E Deus vai levantar, e Deus vai levantar mulheres que coloquem o joelho no chão e vai receber os céus. Deus está levantando essas mulheres que vão vencer barreiras, que vão vencer obstáculos. Jane Moe era uma mulher limitada por ser negra naquela época. Ela não podia entrar em alguns ambientes. Existia um preconceito muito grande. Então existiam muitas barreiras, mas independente dessas barreiras, independente da limitação dela, ela decidiu levar tudo aquilo que ela experimentou para outros lugares, para que outras pessoas também pudessem experimentar da presença, da glória do Senhor. E essa mulher, ela foi tão cheia que a história conta que ela começou a falar em línguas. E ela falava em idiomas, 6 idiomas.
naquela noite. Você imagina o Senhor descer sobre nós nesta manhã com a unção poderosa dessa, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que agiu lá na vida de James Moore. É o mesmo Deus que está agindo aqui agora. Oh! Quantos estão sentindo a presença do Senhor neste lugar? E esse texto eu me apaixonei. Porque esse texto também, ele tem uma relação de uma mulher que se prostra diante do Senhor também. De uma mulher rendida. De uma mulher que decidiu romper com as barreiras. Uma mulher que era considerada discriminada, sem valor. Uma mulher que estava afastada da sociedade, não tinha valor algum, desprezada por causa talvez da sua profissão, da sua escolha, condenada pelos religiosos, mas não era condenada pelo Senhor. E essa mulher, ela decidiu romper barreiras. Ela decidiu não ficar presa. E ela decidiu mover em direção ao Mestre. E ela ouve falar que Jesus estava passando, que Jesus estava lá e que Jesus ia estar jantando na casa desse fariseu. E ela falou assim: agora é o momento. Agora é a minha oportunidade. Eu estava lendo e eu pensei assim: essa mulher, ela amou Jesus antes mesmo de o conhecer, de estar com Ele. Porque só o amor vai fazer ela se mover para estar em um ambiente que não foi convidado. E ela foi ali, venceu as barreiras e se prostrou aos pés do Mestre. E nessa manhã eu quero apresentar para vocês esse Mestre, essa presença maravilhosa, porque quando Ele chega a casa, quando Ele entra na casa, tudo muda. Xarabababás. Quando Jesus entra em uma casa, tudo muda. A presença dele, tudo muda. E aquela mulher, ela reconheceu que Jesus estava ali, que existia uma presença a qual tinha para ela, para dar a ela tudo aquilo que ela poderia precisar, a cura que ela precisaria. Ela entendeu e ela lançou-se aos pés do Senhor. Ela ungiu, ela beijou, ela chorou, ela se derramou, ela se quebrantou diante do Mestre. Mas ao contrário daquele fariseu, ao contrário, ele convidou Jesus, mas ele não usufruiu da presença de Jesus. Ele não provou da presença de Jesus. Jesus disse que quando ele chegou, ele não tratou Jesus como deveria, como todos os convidados de honra deveria ser tratado. Mas aquela mulher, de uma forma linda, incrível, extravagante, honrou Jesus com suas lágrimas, com seu choro. Mas aquele homem não deu importância para a presença de Jesus. Parece que a presença de Jesus era insignificante.
apenas um convidado que ele queria só apenas saber superficialmente sobre ele. Ele não conhecia. Ele não conhecia porque quando ele disse para a mulher: olha, se esse de fato é o mestre, ele não permitiria que uma pecadora o tocasse. Olha o tipo de sentimento que esse homem sentia no coração. E hoje eu quero falar, nessa manhã, quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. A presença de Jesus, ela não pode ser mais superficial. Ela precisa ser sentida. Ela precisa ser provada. Não basta ter Jesus somente. Não basta ter só a presença. Nós precisamos sentir, nós precisamos provar, nós precisamos tomar posse. Sabe quando Janice Moran sentiu a presença do Senhor? Algo na vida dela foi desatado. Deus trouxe sobre a vida dela uma unção nova que iria impactar o mundo. Quando a presença de Deus ela chega em um ambiente, quando a presença de Jesus chega na casa, nós precisamos honrar essa presença. Nós precisamos honrar essa presença. A presença ela não pode ser somente vista. Nós precisamos tocar, viver, transbordar. E essa presença é a presença do Espírito Santo. Eu gosto muito de um texto que se encontra lá em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E a palavra do Senhor diz que a igreja estava em oração, orando, buscando pela vida deles. E de repente, naquela prisão, a presença de Deus veio de uma forma tão poderosa. A presença de Deus veio de uma forma tão sobrenatural, que as cadeias foram rompidas, os cárceres foram abertos, as prisões de todos que estavam ali foram desfeitas. E eu quero dizer nesta manhã, a presença de Deus está aqui neste lugar. E a presença de Deus, ela tem o poder de quebrar cadeias, de quebrar fortalezas, de quebrar qualquer impedimento, de quebrar qualquer resistência em nós, de romper com os cárceres, de romper com toda indiferença. A presença de Deus, ela produz isso. Aleluias. Precisamos romper. Nesta manhã é uma manhã onde Deus, Ele quer fazer algo em comum. Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. E algumas coisas na nossa vida nós precisamos romper.
precisamos romper com algumas coisas, quebrar algumas coisas. E a primeira delas que nós precisamos romper é com a distância. Estamos falando aqui sobre despertamento, sobre avivamento, mas existem tantas pessoas que estão distantes. Oh, o Espírito Santo de Deus chama nesta manhã. Igreja do Senhor. O Senhor está chamando mulheres. O Senhor está te trazendo para perto. O Senhor está tirando esse distanciamento. As distrações. Existem muitas coisas hoje que estão distanciando-nos da presença do Senhor. Aquele homem convidou Jesus, mas o seu coração ainda estava distante. Ele convidou Jesus para entrar numa casa física, mas Jesus diz: eu quero entrar numa casa espiritual. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero fazer morada no teu coração, na tua vida. Eu quero marcar a tua história. Eu quero mudar a tua história. Quantos estão entendendo? O Senhor está dizendo: não é tempo de ficar distante ao mover do Espírito Santo que Ele está derramando sobre esta nação. E o Senhor diz: eu desejo entrar na casa. Eu desejo entrar na casa. É minha morada. Eu desejo. Não se distancie. Não se distraia. Não se distraia. E a segunda coisa: não seja indiferente. Não seja indiferente à presença. Olha só. Aquela mulher ouviu somente falar que Jesus ia estar naquela casa. Ela foi, acredito eu, saiu na rua, ou preparou, fez toda uma preparação e comprou um perfume caríssimo, algo tão precioso. Ela separou tempo. Ela dedicou um tempo tão especial ali, preparando um perfume para ungir Jesus. Sabe? Porque ela entendeu que Jesus estava ali. E que ela não podia perder nenhum instante, nenhuma oportunidade de honrar o nosso Senhor. E ela decidiu fazer do melhor para o Senhor naquela casa. E eu quero te dizer nesta manhã: Deus está te chamando para você dar o seu melhor, para você oferecer o seu melhor. Já te deu tempo demais, já te deu oportunidade demais. E muitas vezes você está dizendo: oh Deus, amanhã eu vou ser assim. Oh Deus, eu vou deixar para amanhã. Talvez amanhã eu consiga, hoje não. Hoje eu não consigo, mas o Senhor está te chamando. O Senhor está te dizendo: é hoje que Jesus vai entrar na casa. É hoje que você precisa se preparar. É hoje que você precisa comprar o melhor do perfume. É hoje que você precisa preparar aquilo que você vai oferecer para o Mestre. É hoje. É hoje.
hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, vai ser hoje que você vai entregar o seu melhor, o seu vaso, e você vai quebrar aos pés do Mestre. Não vai ter mais indiferença, você não vai ser mais indiferente à presença do Senhor, mas você vai se derramar. E a terceira coisa, não deixe no seu coração a dúvida. Satanás, ele trabalha lançando na mente das pessoas a dúvida. Não permita que em seu coração, em sua mente, você questione o poder de Deus. Não deixe a dúvida, não deixe vir a dúvida quando o Espírito Santo vier sobre você, sobre esta casa. Não deixe que o Espírito, não deixe que o diabo lance a dúvida. Será que é de Deus? Será que é para mim fazer isso? Será que é para mim ir? Não deixe a dúvida dominar o teu coração, porque Deus não aceita um coração duvidoso, porque um coração que existe dúvida é um coração incrédulo. Xarabababahás. E onde não houver fé, não há manifestação da glória de Deus. Xarabababahás. Aquele homem duvidou do Senhor. Aquele homem achou que não era Jesus. Mas nesta manhã existem mulheres que estão se levantando. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Nós estamos experimentando coisas que uma geração que muitas das vezes, uma geração que está aí fora doente. E nós, como igreja do Senhor, temos recebido algo tão precioso. E nós temos recebido essa graça divina de Deus. E nós precisamos espalhar isso. Nós precisamos derramar isso. Nós precisamos passar isso. Porque lá fora as pessoas estão doentes. Não deixa a dúvida. Eu imagino se aquela mulher, naquele dia, eu fico pensando, se aquela mulher tivesse duvidado, talvez eu e você não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui hoje. Porque nós somos frutos daquele avivamento. Nós somos frutos daqueles joelhos de oração. Nós somos frutos daquela descida do Espírito Santo. Aleluias. Nós somos frutos. E hoje, Deus deseja fazer algo muito especial neste lugar. Eu sei que para nós recebermos o Espírito Santo, não temos que ser a super mulher. Não temos que ser santos mais do que os outros, apenas na medida do Senhor, ou espirituais. Mas nós precisamos só ter humildade. Nós precisamos ser como essa mulher, apenas como essa mulher. Talvez você não seja uma mulher nas condições que ela se encontrava, mas talvez está sentada aí uma mulher que está totalmente desestruturada, totalmente desequilibrada emocionalmente. Talvez está aí uma mulher que perdeu as esperanças. Talvez está aí uma mulher que nunca experimentou de se lançar aos pés do Senhor, de
provar da presença. Talvez tenha aí num lugar uma mulher com vários problemas emocionais, necessitando de cura, cura na alma, com muitas feridas, muitas dores. Aí eu pergunto, o Espírito Santo pode derramar sobre essas pessoas? O Espírito Santo pode derramar? Pode. O Espírito Santo, Ele vem para trazer essa pureza, Ele vem para trazer a santidade, Ele vem para nos encher, Ele vem para nos purificar, para nos impulsionar, para nos levar a ser um testemunho vivo. Eu quero te dizer nessa manhã, todas nós podemos nos encher da presença de Deus, todos nós podemos lançar na presença do Senhor, todos nós temos livre acesso ao Senhor, livre acesso ao trono da graça do Senhor. E o Senhor veio nessa manhã para romper com os cárceres, o Senhor veio nessa manhã para romper com as cadeias. Xarabababá, eu queria que você ficasse de pé. Vem neste lugar, Senhor. Xarabababá.